Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai se debruçar sobre uma história que, assim, parece ficção científica, mas é muito, muito real. E está mudando as regras do jogo para investigações criminais. Completamente. A gente está falando da genealogia genética investigativa. O nosso material hoje é uma mistura fascinante. Tem artigos acadêmicos, um memorando de política lá do Departamento de Justiça americano. Tem também um relatório sobre outras aplicações da técnica, que é bem interessante. Exato. E, claro, o estudo de caso que jogou uma luz, assim, ofuscante sobre tudo isso. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar como essa tecnologia funciona, sabe, como ela conseguiu solucionar um dos casos arquivados mais aterrorizantes dos Estados Unidos. E talvez o mais importante, né? Que tipo de caixa de Pandora ela abriu? Exatamente. E para entender o tamanho do impacto, a gente precisa voltar no tempo e falar de um fantasma, um homem que assombrou a Califórnia por mais de uma década. Entre 1974 e 1986, ele foi responsável por 13 assassinatos, mais de 50 estupros e mais de 120 roubos. Um número absurdo. Por 40 anos, ele foi uma sombra. A polícia tinha o DNA dele, coletado em várias cenas de crime. Mas esse DNA não batia com ninguém nos bancos de dados criminais. Era um beco sem saída. Totalmente. Até que em 2018 o mistério acaba. Joseph James DeAngelo, um senhor de 72 anos, ex-policial, é preso na casa dele. A pergunta que parou todo mundo foi: como? Como encontraram ele depois de tanto tempo? E a resposta não estava num laboratório da polícia, mas numa árvore genealógica e no DNA de parentes distantes dele. Ok, vamos analisar isso. Joseph James DeAngelo. O fato dele ter sido policial já é, por si só, assustador. Completamente. Pensa no que isso significa. Ele sabia de tudo. Ele conhecia os procedimentos, sabia como a polícia pensava, que tipo de evidência eles procuravam e, o que é crucial, que tipo de evidência ele tinha que evitar deixar para trás. Ele atuou em 2 jurisdições diferentes, o que provavelmente ajudou ele a explorar os limites de cada departamento. E a carreira criminal dele foi uma escalada de violência, né? A gente vê nos relatórios a progressão. Começou como Visalia Ransacker, com roubos e um assassinato. Isso. Depois, na área de Sacramento, se tornou o East Area Rapist, com dezenas de estupros e mais 2 assassinatos. E por fim, no sul da Califórnia, como o Original Night Stalker, com mais 10 assassinatos. Aterrorizante. A demonstração clássica de um predador em evolução, sabe? Com crimes que se tornam cada vez mais e mais violentos. Mas o que transformou esse caso numa verdadeira obsessão para os investigadores por 40 anos foi o paradoxo do DNA. Que é? Eles tinham a assinatura genética do criminoso. Em teoria, era a prova definitiva. Só que toda vez que eles jogavam essa amostra no Banco de Dados Criminal Nacional dos Estados Unidos, o NDIS... Que o pessoal conhece como CODIS, né? Exato, CODIS. O resultado era sempre o mesmo. Nenhuma correspondência. Silêncio. O que significava que ele nunca tinha sido pego por nada sério antes, certo? Ele estava completamente fora do radar do sistema. Exatamente. O CODIS só tem perfis de pessoas que já foram condenadas ou, em alguns casos, presas por crimes graves. DeAngelo, apesar da vida secreta dele, tinha uma ficha limpa como cidadão comum. Para o sistema, ele era invisível. Ok, então o banco de dados oficial, que deveria ser a prova de fogo, não serviu para nada. Fico imaginando qual foi a carta na manga que eles tiraram. Onde mais eles poderiam procurar? Pois é, aí que a história dá uma virada de 180 graus. Eles foram procurar onde ninguém imaginava. Em bancos de dados de genealogia públicos. E para isso, precisaram de uma tecnologia de DNA completamente diferente da usada pelo CODIS. Peraí, diferente como? DNA não é tudo a mesma coisa? É uma ótima pergunta, porque a diferença é a chave de tudo. Pensa no CODIS. Ele usa marcadores chamados STRs. Ele olha para umas 20 regiões bem específicas do nosso DNA, que são ótimas para criar uma identidade única. Quase como um código de barras genético, né? Exato, um código de barras. O objetivo dele é encontrar uma correspondência exata. É você ou não é você.
Em casos raríssimos, ele pode apontar um parente muito próximo, tipo um pai ou irmão, mas a capacidade dele para por aí. Entendi. É um sistema de sim ou não. Exato. Já a genealogia forense, ou FGGS, usa outra coisa, os SNPs. Em vez de 20 pontos, essa técnica analisa mais de 500 mil pontos espalhados por todo o nosso genoma. Uau! Isso gera um perfil genético muito, mas muito mais rico. Com esse perfil em mãos, os investigadores não foram ao CODES. Eles fizeram o upload num site público chamado GEDmatch. Peraí, GEDmatch. Esses são sites que as pessoas usam por curiosidade, né? Para montar árvore genealógica, achar parentes perdidos. Isso mesmo. A pessoa faz um teste naqueles serviços comerciais, tipo 23andMe ou Ancestry, e depois sobe o arquivo lá voluntariamente. Precisamente. E foi nesse oceano de dados genéticos de cidadãos comuns que os investigadores jogaram a isca. Eles não estavam mais procurando pelo D'Angelo. Eles estavam procurando por qualquer pessoa naquele banco de dados que compartilhasse um pedaço de DNA com o assassino. Um primo de segundo, terceiro, quarto grau. Qualquer conexão familiar. Um primo de quarto grau. Isso soa como encontrar uma agulha num palheiro de proporções cósmicas. Como eles sequer começam a partir daí? É aí que a tecnologia encontra a investigação à moda antiga. A busca no GEDmatch deu um resultado. Um provável primo de quarto grau. A partir dessa pequena ponta do iceberg, uma equipe de genealogistas trabalhou incansavelmente por 4 meses. 4 meses? Sim. Eles construíram cerca de 25 árvores genealógicas diferentes, mapeando todos os descendentes de tataravós em comum. Um trabalho que envolveu, assim, umas 1000 pessoas. 1000 pessoas? Isso não é tecnologia. É um trabalho de detetive de Hércules. Exatamente. A tecnologia te dá a pista, mas é a genealogia, a investigação de arquivo que resolve o quebra-cabeça. É a união do século XXI com o século XIX. Com essa lista de 1000 nomes, eles começaram a cruzar informações, quem era homem, quem tinha a idade certa na época dos crimes, quem morava na Califórnia. E a lista foi diminuindo, até que sobrou um único nome que se encaixava em tudo: Joseph James DeAngelo. Mas mesmo com tudo isso, ainda era uma teoria, certo? Uma pista muito, muito forte, mas não uma prova para levar a um tribunal. Perfeito. A genealogia te leva até a porta do suspeito, mas não te permite entrar. Para confirmação legal, eles precisavam do DNA do próprio DeAngelo para uma comparação direta usando a tecnologia tradicional. A tradicional, de STR. Exato. Então, eles montaram uma vigilância, coletaram secretamente uma amostra de DNA dele, de uma maçaneta do carro que ele tocou, e depois de um lenço de papel que ele jogou no lixo. Levaram para o laboratório e o resultado? Uma correspondência exata com o DNA das cenas de crime de décadas atrás. Checkmate. É uma história incrível. E pensar que essa mesma ferramenta que pode caçar um dos piores criminosos da história americana também pode ser usada para trazer paz, né? Para dar um nome aos esquecidos. Sim, e essa é uma aplicação com um impacto humano talvez até mais profundo. O relatório da Churchill Fellowship, que a gente tem aqui, fala sobre os mais de 1000 casos de restos mortais não identificados só no Reino Unido. Para essas famílias, a situação é descrita por psicólogos como perda ambígua. Perda ambígua, imagina o que seja a dor de não saber. A incerteza se a pessoa está viva ou morta, o que aconteceu. Deve ser uma tortura sem fim, que não deixa o luto começar de verdade. Exatamente essa é a definição. É um estado de limbo, de paralisia emocional, sabe? Alternando entre esperança e desespero. A genealogia genética oferece pela primeira vez em muitos casos uma chance de resolver essa ambiguidade, de dar um nome, uma história, e permitir que as famílias finalmente se despeçam. O material menciona um caso do Canadá que ficou sem solução por 70 anos, conhecido como Babies in the Woods. Um caso que assombrou Vancouver por gerações. Em 1953, os restos mortais de 2 meninos pequenos foram encontrados num parque. Por 70 anos, eles foram anônimos. A polícia usou exatamente a mesma técnica do Golden State Killer.
Extraíram o que restava de DNA dos ossos, criaram um perfil SNP e subiram no GEDmatch. A investigação genealógica levou a uma sobrinha que nem sabia da existência deles e, a partir daí, conseguiram identificá-los. Eram os irmãos Derek e David Dalton. Nossa, e qual era a história deles? E aqui vem a parte mais comovente. A investigação revelou que a família nunca os tinha reportado como desaparecidos. Como assim? Eles viviam na pobreza. E a mãe, solteira, acreditava que os filhos tinham sido levados por serviços sociais para uma vida melhor. Ela morreu sem saber que eles haviam sido assassinados. Que tragédia. Então a família passou 70 anos achando que eles estavam seguros em algum lugar e não desaparecidos. Isso é de partir o coração. Muda completamente a perspectiva do caso. Completamente. Para a sargento que resolveu o caso, foi o ponto alto da carreira dela, um momento de profunda resolução não só para a família, mas para a comunidade inteira. É incrível. Resolver um caso desses, dar um nome para aquelas crianças, é um final de filme. Mas, ao mesmo tempo, não consigo parar de pensar. De onde veio todo esse DNA? Milhões de pessoas colocaram suas informações genéticas lá para encontrar um tio-avô, não para virar uma peça numa investigação de assassinato. Pois é, e aí a gente chega no ponto central da polêmica, né? O grande dilema ético por trás de tudo isso. De um lado, você tem o interesse da sociedade em segurança, em resolver crimes horríveis. Do outro, o direito individual à privacidade genética. Os artigos acadêmicos que a gente analisou usam um termo para isso: proporcionalidade. Proporcionalidade. É preciso colocar na balança o bem que se alcança, como prender um assassino, e o possível dano que se causa, como a invasão de privacidade de milhares de inocentes. Então a pessoa entra lá para achar a prima da Austrália e, sem querer, pode colocar um parente na mira da polícia? É isso? Há de uma caçada humana, sabe? O GEDmatch, depois que o caso do Golden State Killer explodiu, até mudou os termos de ser visto para deixar isso explícito, mas a questão de fundo permanece. Claro. E isso leva a uma segunda preocupação: a criação dos suspeitos genéticos. Imagino que no processo eles acabam investigando um monte de gente inocente, né? O tataravô de alguém bate com o DNA e de repente a família inteira entra no radar da polícia. Exatamente. No caso do D'Angelo, antes de chegarem nele, os investigadores chegaram a coletar o DNA de um senhor de 73 anos que vivia num asilo, só porque ele se encaixava em uma das árvores genealógicas. Meu Deus. Ele foi investigado e descartado sem nunca saber por quê. A sua genética te torna uma pessoa de interesse sem que você tenha feito nada. E essa rede de DNA, ela é igual para todo mundo. A pesca funciona da mesma forma em qualquer comunidade? Não, e esse é um ponto crítico que o relatório da Tedal Fellowship levanta. Os bancos de dados genéticos comerciais são compostos de forma, esmagadora por pessoas de ascendência europeia. O que quer dizer que... Quer dizer que a técnica funciona muito bem para resolver casos envolvendo vítimas ou suspeitos brancos, mas é significativamente menos eficaz para casos em comunidades negras, latinas ou de outras minorias. Cria-se, na prática, uma lacuna de justiça, onde a resolução de um crime pode depender da etnia dos envolvidos. Com tanta coisa em jogo, com tanto poder e tantas questões complicadas, alguém está colocando ordem na casa ou é uma espécie de velho oeste genético? Já foi mais velho oeste, mas agora há um esforço para regulamentar. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por exemplo, emitiu uma política provisória com diretrizes bem claras para o uso da técnica por agências federais. Eles estão tentando encontrar aquele equilíbrio de proporcionalidade de que a gente mencionou. E o que dizem essas regras na prática? Primeiro, a técnica só pode ser usada para crimes violentos graves, como homicídio e agressão sexual, ou quando há uma ameaça contínua à segurança pública. Não dá para usar para investigar um roubo de carro. Segundo, é um último recurso. Mas último recurso não é um termo meio vago? Um detetive desesperado para resolver um caso horrível não pode dizer que qualquer coisa é o último recurso? É uma preocupação válida. A política diz que todas as outras pistas razoáveis devem ter sido esgotadas, e uma busca no CODIS já deve ter falhado. Além disso, existe supervisão.
Precisa haver um acordo formal entre os investigadores, o laboratório e os promotores. Entendi. E a regra mais importante: a genealogia é só uma pista. Uma prisão só pode acontecer depois da confirmação com o DNA do próprio suspeito, como fizeram com o D'Angelo. Por fim, a polícia tem que se identificar aos sites de genealogia e só pode usar aqueles que avisam seus usuários dessa possibilidade. Então, no final das contas, temos uma tecnologia que pode voltar no tempo para resolver o insolúvel, levando um monstro como o Golden State Killer à justiça. Em 21 de agosto de 2020, Joseph James DeAngelo foi condenado a múltiplas sentenças de prisão perpétua. Antes de ouvir a sentença, ele pediu desculpas. Eu ouvi todas as suas declarações e sinto muito por todos que magoei. É o fim de uma era de terror para as vítimas. Mas essa resolução nos deixa com uma questão social gigantesca, né? Os mesmos bancos de dados que permitiram essa captura foram construídos sobre a curiosidade e o desejo de conexão de milhões de pessoas que só queriam saber de onde vieram encontrar um parente. Inadvertidamente, essa busca por raízes se transformou numa das mais poderosas ferramentas de aplicação da lei do nosso tempo. E isso leva um pensamento final para quem nos escutam. Quando a gente envia nosso DNA para um serviço comercial para encontrar um primo distante, estamos, sem querer, transformando toda a nossa árvore genealógica passada, presente e futura em uma potencial rede de vigilância genética. Qual é o preço de resolver os casos mais arquivados? E quem, no final das contas, paga por ele?